Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no canal. E esse daqui é uma série de vídeos chamada BIM Dia, que é onde eu mostro o meu dia a dia de trabalho com ferramentas e metodologia BIM, né? Esse daqui, nesse vídeo, né, é para mostrar para você como criar uma rotina para implementar a colocação de áreas do pavimento ali no título da vista, né? Esse daqui é um vídeo que é acompanhado do vídeo anterior, onde eu mostrei ali o início da criação dos parâmetros. Então, neste vídeo aqui, você precisa entender o primeiro vídeo, o vídeo anterior, para poder prosseguir na a explicação que eu vou dar a partir da criação de uma rotina para essa finalidade, né? Para a gente pegar as áreas e adicionar lá no título. Bom, sem mais delongas, já vamos direto aqui para o vídeo, né? Então vamos lá para dentro do Revit. Eu vou voltar aqui. Bom, aqui dentro do Revit eu já mostrei anteriormente que eu estava trabalhando neste projeto, né? E eu mostrei que aqui na aba da prancha, né, nós vamos ter aqui a colocação das áreas, tá? É o parâmetrozinho que a gente criou para o desenvolvimento aqui da área aqui dentro, né? Ele está respeitando, então, a vista selecionada aqui, ó. Aí a gente colocou esse parâmetro aqui. Só que, como eu já tenho definido aqui área do térreo e área superior, a gente já tem aqui esses campozinhos de área já atribuído, né? Então a gente vai fazer isso hoje, né? Utilizando o Dynamo para poder desenvolver. Bom, mas antes disso, eu quero tirar dúvida aqui de um dos inscritos no canal, e ele perguntou sobre a, a criação das famílias de corte neste vídeo aqui, onde eu mostro como desenvolver a simbologia do corte aqui, né? Olha só, o Fernando, né, ele perguntou aqui como que ele faz, né, para criar uma família de corte onde ele pode fazer a mudança ali para corte BB, né, e não deixar o número ali corrente, né? Então, eu vou fazer uma explicação aqui da criação ali. Lembrando que você precisa, então, para saber a criação da simbologia, eu recomendo, então, que veja lá o meu vídeo, né, da aula 11, descrito como criar a simbologia de anotação de corte e eixos, tá? Então, agora sim, aqui dentro do Revit, eu vou estar trabalhando, então, com essa família aqui. Bom, essa família, ela está descrita aqui dentro, né, em corte geral. É a indicação do corte que eu estou fazendo aqui, né? Então é esta família aqui que é a simbologia dela. Então eu vou buscar aqui dentro, ó, a gente pode ter simbologia do corte geral. É esta família aqui que eu vou buscar aqui dentro do campo de famílias, tá? Deixa eu só ver se vai aparecer, né? Porque quando eu abro essa aba aqui, é o melhor passar para esse lado aqui. Então a gente fica mais fácil para você visualizar aqui. Bom, aqui em símbolos de anotação eu vou encontrar símbolo de corte geral, que é essa simbologia que está aqui, que é o mesmo que está descrito aqui. Veja bem, aqui tem um campo, né, onde na descrição dele não tem um valor. Esse valor aqui ele é preenchido automaticamente quando eu puxo o corte, né, para dentro aqui. Deixa eu buscar aqui o corte, esse corte A, eu busco ele aqui para dentro da folha e ele vai preencher para mim automaticamente em qual folha ele está. Então, corte A01. Então, aqui que está o segredo, né? Então, por que eu deixei só corte A? Porque agora sim, na titulação, ele vem como título A, né, que é o nome representado por ele, mas aqui na aba de propriedade eu posso mudar aqui, ó, o título da página. Eu posso então descrever aqui como corte A, por exemplo. E assim o título vai mudar aqui para mim, ó. Então eu tenho corte AA, que é o que está representado aqui. Eu não gosto de escrever aqui, tá, como corte AA nesta simbologia aqui,
porque eu acho que polui muito. Então, como é uma simbologia de corte, eu já deixo aqui na titulação o título de corte AA, né? Que assim fica bem mais, acredito que fica mais bem representado, né? E aqui a gente tem então o ponto A até o ponto A, né? Então isso aqui é o que está sendo descrito, tá? Aqui dentro da família, a explicação é o seguinte: aqui é um parâmetro de legenda, são dois textos que tem aqui que são parâmetros de legenda. Eu vou entrar aqui em editar família para você observar aqui o que está ocorrendo. Olha só, aqui na minha família eu tenho esse ponto aqui, que é uma legenda, que eu mostrei como criar, e ele vem com o valor de amostra. Se você colocar aqui corte BB, por exemplo, que foi o que você descreveu, e der um OK, ele vai ficar aqui descrito como corte BB. Mas esse aqui é um valor de amostra, tá? Ele não vai fazer modificação dentro da família quando você carregar lá para o projeto, tá? Então, por isso que aqui é uma legenda e esses valores aqui é valores de amostras. Não significa que ele vai vir alterado. Agora, se você estivesse trabalhando com textos, que é o que está aqui, aí sim, esses textos, se você descrever como corte BB aqui na parte da família, que eu não recomendo, né? E carregar lá, ele não vai fazer alteração. Ele é um texto fixo. Então, esse é o conceito na programação, onde a gente tem textos e variáveis. Então, aqui dentro do Revit é tratado as variáveis como legenda. Aí a gente pode fazer modificações lá dentro do projeto. Então, eu vou fechar aqui. Não. Por que a gente não pode estar trabalhando com textos lá dentro e sim com legendas? Porque se eu fizer um corte nesse outro sentido, eu preciso que ele faça uma variação, né? E não deixar aqui como corte 1, tá vendo que ele veio aqui descrito? Era isso que estava descrevendo, né? Que vinha como escrito corte 1, mas isso aqui é uma numeração que o Revit vai fazendo automaticamente. Por exemplo, se você trocar aqui por A, por exemplo, né? Aqui no corte. Deixa eu só ver se ele vai fazer aqui uma mudança, né? Então aqui eu fiz aqui, ó, a mudança aqui, corte é A, por exemplo. E se eu fizer um novo corte, o Revit vai renumerar automático, ó. Ele continua, né? Então, se eu fizer aqui, se eu voltar aqui para 1, esse daqui já é o corte 1. Então, quando eu fizer aqui o corte o próximo corte, né? Ele fica como corte 2. Eu posso fazer um outro corte, ele vai virar o corte 3. Isso daqui é uma renumeração automática do Revit. Dá para mexer nisso, tá? Dá para a gente mexer em tudo aqui, inclusive, né? Só que quando eu faço aqui o corte no outro sentido, eu venho aqui e renomeio aqui para simplesmente B, tá? Então, eu trabalho aqui, aplica, ele vai ficar aqui descrito como B. E do mesmo processo que eu fiz para incrementar aqui o corte A, eu posso buscar ele aqui então. Eu fechar aqui. E ao buscar ele, o próximo corte, ele já vem aqui. E eu posso então descrever aqui corte. Espera aí, toda vez eu mudo aqui para maiúsculo, né? Corte PB, por exemplo. Então ele já vai ficar aqui com o nome correto aqui, também aplicado o corte B aqui na simbologia. Então eu trabalho desta forma, espero que tenha entendido aí, Fernando, mas é assim que a gente vai estar trabalhando, tá? Bom, agora sim, deixa eu só apagar isso daqui e vamos então para a temática do vídeo de hoje, né? Que é a realização então de uma rotina do Dynamo, né? Para isso a gente entra aqui em gerenciar, temos aqui o Dynamo aqui, tá? Primeiramente eu vou estar trabalhando então dentro aqui do Dynamo. Meu Dynamo já está aberto para não demorar, né? Eu abri aqui. Estou com um novo arquivo aqui aberto, limpo, né? Para a gente começar então a brincar um pouco aqui com o Dynamo, tá? Bom, o que que eu quero fazer, né? Então, qual que é a explicação do que eu quero fazer aqui? Então, primeiro eu tenho que saber o que que eu vou querer aplicar. Bom, eu quero aplicar um valor de área na vista aqui, na viewport, né? Que tenho aqui do Revit, que é uma viewport de planta, nesse parâmetro que a gente criou
no vídeo anterior, que é o pixel aqui de área pavimento, ou seja, eu quero aplicar um valor de área. Então, quando eu quero aplicar um valor de área, por onde eu começo, né? Por onde eu tenho que começar? Bom, eu começo então do final. Por quê? Porque ali eu já sei o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma configuração para aplicar, né, num parâmetro. Set parameter. Vamos então aplicar value. Deixa eu procurar aqui o parâmetro, né? Get família. E parameter type by name. Parameter by name. Só que tem set parameter by name aqui, ó. Então, aqui, por que eu vou aplicar aqui? Bom, olha só. Eu tenho então aqui quais são os parâmetros que eu vou aplicar. Eu quero esse parâmetro aqui. Então, já vou deixar um texto. Abro aqui ó, o code block, dando 2 cliques. Entre parênteses. Você também poderia trabalhar com um string aqui, tá? Se preferir, pode trabalhar aqui com um texto. Esse formato aqui também funciona, né? Vou fazer então com ele, ó, escrever aqui px, tem que ser em maiúsculo e minúsculo, respeitando o parâmetro que tenho aqui descrito, tá? Que tenho aqui embaixo, que é onde eu quero fazer a aplicação. Então eu tenho o dim, deixa eu voltar aqui então, px, dim, área, pavimento, pavimento. Então, esse aqui é o parâmetro que eu quero manipular. Então, já vou aplicar aqui. E qual que é o valor? Bom, posso ser um valor de numeração, mas eu quero uma área, né? Então, por enquanto, eu posso deixar aqui, por exemplo, 100 metros, 100 né? Um valor de área. Vou aplicar. Qual que é o elemento que eu quero aplicar? Bom, o elemento que eu quero aplicar é o elemento de viewport, né? Então, vou buscar aqui um element type. Buscar um elemento aqui, element types, buscando valores de área. Né? Então, temos aqui um valor de área. E quais são os elementos que eu quero buscar? Quais são os elementos que eu vou selecionar? Quero selecionar todos os elementos dessa viewport, né? Na verdade, não é a área, tá? Por enquanto, não seria o valor da área. Eu fiz uma confusão aqui. Element type. Element type. Não é essa família, é all element type. Olha aqui embaixo aqui, ó. All element of type. Bom, na verdade, esse daqui não é um parâmetro aplicado, né, na família de área. Então, não é uma área. E essa família ela é uma família de viewports. Então, eu vou buscar aqui viewport. Vamos buscar aqui a viewport. Viewplan. Planta de vista, né? Eu estava confundindo novamente. Bom, olha só, aqui eu tenho as plantas, né? E tenho todas essas plantas aqui, ó. Essas aqui, a planta, e tem planta de área. Então, vou ter que separar elas, tá? Então, eu já vou aplicar aqui. Vamos ver o resultado. Olha só, eu tenho aqui o resultado selecionado. Ele seleciona as minhas plantas de piso, que é o que está descrito aqui, e também a planta de área. Bom, eu não quero isso. Eu não quero que ele separe aqui para aplicar aqui também nessas áreas aqui. Eu quero que ele aplique somente nessas outras áreas aqui. Eu poderia fazer para eles representarem aqui as duas, tá? Não teria problema, a gente aplicaria tudo de uma vez só. Só que eu quero separar, quero que aplique somente nesses campos aqui. Se eu fizer aqui a implementação dessa rotina agora e
acrescentar aqui os element type, ele vai aplicar em todos os parâmetros. Olha só o que vai ocorrer aqui. Estou trabalhando no automático, né? Vou ligar aqui. Olha lá, ó. Ele colocou 100 aqui. Colocou em todas as minhas vistas, ele tem o valor 100, ó. Então já está funcionando, né? Inclusive, se a gente for lá na prancha que eu coloquei, ele aplicou o valor aqui para o térreo e o valor para superior, entendeu? Então, basicamente é isso aqui que essa rotina já está fazendo. Só que eu não quero aplicar isso, tá? Então eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. E eu não quero que ele aplique aqui também. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para ver se eu consigo voltar. Isso, voltou, né? Então voltou já tenho aqui. Deixa eu ver se descreveu aqui. Está descrito aqui, mas na área eu não quero. Então aqui nesse campo eu não quero aplicar. Beleza. Então o que a gente vai precisar fazer, primeiramente, então já vimos que está funcionando aqui. Os parâmetros são esses. É aplicar valores diferentes para aplicar aqui dentro da viewport, né? Então eu quero selecionar quais são os elementos que eu tenho aqui. Para isso eu vou usar um nó chamado object. Quero selecionar os tipos de objetos, os parâmetros dos objetos, que vai fazer com que a gente tenha aqui uma separação entre floor type e área, né? Área plane. Deixa eu só observar aqui se eu encontro object. Espera aí, né? Deixa eu escrever por aqui mesmo, que eu acho que fica mais fácil buscar. Vou escrever aqui, ó, type object, né? Por quê? Olha só, quando eu seleciono todos os elementos aqui, tem então aqui, ó, a verificação, né? Que o Revit me dá aqui, ó, Autodesk Revit .db vista, né? Que é o que ele está descrevendo aqui, vista plan. E aqui, então, eu vou buscar aqui dentro quais são os elementos aqui da vista, ó. Então, aqui ele já vai me dar o objeto, né, a família que está descrita aqui como os elementos entre floor plan e area plan view, né? Ou seja, área de vista de área e vista de planta. Então, com isso, eu tenho aqui e eu vou separar então. Então, aqui eu vou até atribuir aqui um grupo e vou chamar isso aqui de seleção. Depois eu mudo a cor. Seleção de plantas, né? Da vista planta. Deixar com esse nome mesmo. E aqui agora eu vou separar. Então, como que eu vou fazer essa separação? Eu vou precisar aqui então de um nó chamado get value by name. Get parameter value by name. Esse carinha aqui, o que ele faz? Ele vai pegar os elementos que eu tenho aqui e eu vou querer os valores dos parâmetros aqui. Tá? Vou selecionar todos os carinhas que eu tenho aqui que tem o mesmo parâmetro. Então eu vou descrever aqui um code block entre parênteses, né? E vou descrever Revit do mesmo jeito que está descrito ali, Revit.element S ponto view ponto floor plans. Bom, então descrevemos aqui o parâmetro conforme está descrito ali e vamos ver se a gente consegue então separar eles aqui, né? Teve um erro, né? Deixa eu só ver. Ah, tá. Não é porque aqui eu tenho que separar, né? Os elementos aqui. Na verdade, eu vou usar um outro parâmetro chamado de igual. Igual, igual. E eu quero descrever
quais são os parâmetros que são iguais a esse. Aí sim eu vou ter aqui parâmetros, né, que vão descrever. Onde está true, são os parâmetros que são iguais a esse. Onde que está false, esse aqui eu vou deixar para depois. Vou usar ele depois. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um filter. Bible Mask. O que eu quero filtrar? Esse valor de unidade. Bom, agora sim, aqui nesse valor de igualdade, filter Bible Mask, nós vamos fazer então uma máscara aqui com uma variável, né, onde eu vou pegar esses elementos aqui e vou filtrar. Então, os valores descritos aqui em in vai me dar a separação dos valores que eu tenho aqui, dos objetos, e vai reconhecer aqui o tipo de objeto, né? Então, com isso, a gente já vai para o próximo passo. Então, isso daqui eu separei os elementos, então Ctrl T aqui, e aqui, então, divisão das plantas. Depois eu vou mudar esses nomes aqui, não sei se vai ser esses nomes mesmo descritos aqui não, tá? Tá, ok. Beleza, então tá, já temos aqui os valores. E aqui que vai entrar então os elementos que eu quero separar, né? Porque agora ainda tenho esses elementos aqui, só que eu vou precisar de colocar cada elemento é, em sua área correspondente, né? Então, eu não quero separar aqui por exemplo, se eu colocar aqui os valores que eu tenho descrito aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, o térreo. Então agora eu posso separar aqui somente o elemento que está descrito. Deixa eu colocar o de bloco aqui. Descrever aqui como térreo. Então, a partir desses valores aqui, eu posso separar então somente o valor que tenha descrito aqui como térreo. É o nome que está descrito aqui. Na verdade, nome, né? Deixa eu separar aqui. Nome da vista, né? Eu tenho que pegar o parâmetro primeiro. Olha lá, ó. Então aqui eu já peguei o parâmetro dos nomes da vista que eu tenho aqui. Esqueci, né? Esse nozinho que eu tenho aqui do element parameter value by name, ele vai me dar os valores descritos no parâmetro. Primeiro a gente tem que pegar o nome da vista, que é o que está descrevendo aqui. Por que eu sei que é o nome da vista? Porque eu quero pegar para cada uma dessas vistas aqui o nome dela, que fica descrito aqui, ó, nome da vista. Então eu vou separar eles aqui pelo nome das vistas. Então como que eu vou fazer essa separação? Eu vou chamar aqui um nó chamado de igualdade, né? Então eu quero os nomes de igualdade que venha com esse parâmetro e vou aplicar o valor, agora sim, térreo, entre parênteses aqui porque é um texto, e vou separar então, ó, onde está true, a gente vai ter os valores que são verdadeiros aqui para essa afirmativa. Então eu vou usar mais um filter aqui, Bible Mask, para filtrar esses elementos com os elementos que eu tenho aqui. E assim eu vou ter um único elemento aqui. Então agora, se eu quiser fazer essa brincadeira aqui, né, de colocar o valor 100 para o que está descrito aqui, ó, voltar aqui que fica mais fácil para a gente ver. Se eu quero então aplicar o valor 100 aqui para essa família específica aqui, eu vou aplicar aqui, ó. Se eu acrescentar aqui, já vai colocar o valor 100 aqui para mim. Então já posso, né, mudar por aqui os valores, ó. Fiz 100 aqui, 500, né? Aí já muda aqui para mim o valor para 500, tá? Então, mas Samuel, bom, ainda não é o que a gente quer, né? Então aqui tem a atribuição dos valores, né? Quais são os elementos que eu quero
distribuir. Então, vou separar isso aqui como um outro grupo. Não vou colocar, por enquanto, o nome nele. A gente já sabe que isso daqui vai ser o final, tá? Bom, mas não é isso que a gente quer, né? Porque eu não quero separar e ter que mudar aqui térreo, superior. Então, para isso, tem que mudar um pouco isso daqui. Bom, mas quais são os valores, então? Da onde que a gente vai tirar os valores? Vamos guardar por isso aqui por enquanto. E da onde a gente vai tirar os valores? Da onde a gente vai tirar os valores vai ser exatamente aqui destas informações que nós vamos colocar aqui, ó. Se eu já tenho uma separação de área, por que não posso aproveitar essa informação desta família, família aqui, ó, de área, né? Se a gente apertar aqui, quando aparece o X, ó, eu tenho a ferramenta aqui chamada área, onde descreve o nível e a área. E é exatamente isso que eu preciso, né? Eu preciso, então, descrever quais são os parâmetros onde ele vai entrar aqui, ó, porque o nome é o mesmo, né? Térreo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma category. Category. Essa aqui, ó, categorias. Quais são as categorias? Eu quero chamar uma categoria de áreas. Áreas. O que a gente vai selecionar aqui, né? Todas as categorias. Então, ao category, ao element of category. Então, a gente vai selecionar todas as categorias de área, que eu tenho aqui, ó. Então, olha lá, ele já veio aqui, já reconheceu que eu tenho essa área aqui, essa área, e também nós vamos ter aqui as áreas aqui descritas no pavimento superior, tá? Então, beleza, já fizemos aqui a primeira seleção. O que eu quero separar? Então, aqui seleciona, né? Seleciona áreas. Áreas. Beleza. Então, aqui está selecionando as áreas. O que eu quero, quais são as informações que eu quero separar dessas áreas, né? Primeiro, eu vou fazer aqui uma separação relacionada ao nível. Eu quero pegar esse nível aqui. Por quê? Eu quero somar as unidades ali com relação ao nível, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos chamar aqui um nó chamado element get parameter. Vou só colocar aqui parameter value, né? Acho que vai ser mais fácil. Parameter value. Parameter value. Get parameter value by name, ó. Mais fácil. Então a gente pega aqui os elementos e a gente quer separar qual parâmetro, né? Vou separar ele aqui ó, pelo parâmetro de nível. Nível. Ponto vírgula. Beleza. Olha só o que eu vou ter aqui. Pô, olha só. Se a gente já tem aqui aonde a gente vai pegar os valores desses parâmetros, a gente pode então transformar esses parâmetros aqui em uma lista para a gente aplicar na igualdade que eu tenho aqui, ó, para a gente buscar. Eu não quero mais somente para térreo e ter que ficar mudando aqui térreo, superior, tá? A gente vai fazer então, o que eu quero é o seguinte, transformar isso aqui em uma única lista, olha só. Unique item. Esse unique item, eu posso estar, então, pegando aqui os valores do térreo superior e transformá-los em único, né? Porque é isso aqui que vai estar representando aqui para mim. Só que aqui eu vou ter que fazer um negócio, olha só. Eu quero multiplicar, quero que busque. Eu vou fazer aqui primeiro, né? Vamos colocar aqui os valores aqui nesse parâmetro para a gente observar o que está ocorrendo aqui. Vou deletar esse code block. Vou agrupar esse item aqui. Vou selecionar o item, o grupo, aí o grupo, o item, e aí eu adiciono ao grupo. Aqui é o grupo onde a gente está fazendo essa separação. Olha só o que está ocorrendo aqui. Tá ligado, né? Deixa eu ligar aqui.
Tá, deixa eu congelar isso daqui, porque agora a gente não vai aplicar aqui dentro do Revit. Então, transformei em um único item. Mas olha só, quando a gente faz aqui a questão de igualdade, está dando falso, falso, né? Porque ele está pegando essa lista aqui e verificando dentro dessa outra lista os dois itens que eu tenho aqui. Não é isso que eu quero. Então, eu quero que verifique dentro desta lista aqui os dois itens aqui. Ó. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ao contrário aqui. Eu quero verificar se esses dois itens contêm aqui dentro dessa lista. Então, olha lá, me deu dois valores falsos aqui. Por quê? Porque eu quero fazer uma multiplicação aqui dos valores de todas essas listas que eu tenho aqui, dos dois itens aqui, verificar até encontrar o valor que eu tenho aqui descrito. Então, vou vir aqui e vou colocar uma amarra aqui para ele como produtos transversais. Isso vai multiplicar os valores que eu tenho aqui com os valores que está descrito aqui. Então, vamos verificar aqui aonde a gente tem. Olha lá, ele identificou que nessa lista aqui ó, do térreo, vou procurar térreo. Vai rodar a lista que eu tenho aqui. Vai rodar a lista no 3 em térreo. Então, vai colocar true para mim. Ó. True. 1, 2, 3, true. Superior, vou fazer uma outra lista onde ele vai verificar aqui dentro, vai rodar, encontrou superior, 4. Então, ele vai rodar aqui na segunda lista, 4, true. Beleza, fizemos isso. Está faltando aqui alguma coisa, né? O que que ele está ocorrendo aqui? Como aqui ele está fazendo a verificação dentro aqui do L2, ó, ele verificou aqui, criou uma outra linha abaixo, né? E então está no L2, né? Então aqui a gente tem que passar para utilizar o L2 aqui. E agora sim, ele vai verificar aqui para mim, ó, o térreo aqui, pegou o térreo, a família de térreo que está aqui, e vai buscar aqui no baixo o superior, ó, que é a família está descrita ali. E agora sim ele aplica aqui dentro. Então, basicamente, aqui a primeira rotina, ela está pronta, né? Essa parte aqui de implementação da criação ali dos grupos está pronta. Agora a gente tem que mexer com esse valor. Eu quero aplicar o valor que corresponda a essa lista, tá? Então, a gente vai ter que verificar. Verificamos aqui, aproveitamos esse espaço, verificamos aqui o item. E agora, o que que a gente pode fazer aqui? Eu quero pegar esses itens aqui, quais são os valores correspondentes aqui, né? Em uma área. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui... deixa eu pensar aqui um pouco. Beleza, separamos ali por item, né? Por nível. Vou fazer uma separação aqui por nível. Vamos buscar aqui uns valores de área, né? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de... Deixa eu ver aqui, de acordo com o térreo superior, para separar por nível aqui, a gente vai pegar uma igualdade, que eu não tô lembrando como que eu vou fazer essa igualdade para esses elementos aqui. Se eu filtrar por Bible Mask, vai vir com o mesmo valores aqui do térreo, então eu não preciso estar utilizando. Vou buscar aqui então um elemento get parameter valor by name, parâmetro value. Cliquei no set. Get parâmetro value by name. Para pegar esse elemento aqui. E aqui eu quero pegar as áreas. Só ver se eu vou precisar desse outro parâmetro aqui. Porque eu vou ter que... Eu quero separar. Vou fazer isso. Eu vou separar pelos níveis aqui. Então eu vou precisar de colocar aqui uma igualdade dos elementos que são iguais, né?
Espera aí. Isto. Vamos pegar aqui um nome chamado... vamos pegar o parâmetro de área, né? Que são os valores que eu quero representar aqui. E vou buscar esses valores de área aqui, ó. Não deu. Por quê? Valor de área, esses parâmetros aqui da área, tá em área mesmo, né? Área tá com o mesmo parâmetro. Aqui, ó. Pegou, né, os valores aqui descrito como área, só que eu quero separar esses elementos. E aí, então, vou separar esses elementos aqui. Só ver se o Filter by Mask vai funcionar aqui. Filter by Mask. Vamos fazer uma máscara aqui. Ah tá, pera aí. Deixa eu só buscar aqui então uma igualdade. Nível, né? Igual, igual. É o mesmo valores iguais aqui pra gente ver. São iguais todos, né? Bom, deixa eu só ver se eu consigo me lembrar aqui como que eu fiz para separar isso aqui, porque agora deu bug aqui. Bom, eu vou fazer um somatório aqui também. Vamos chamar aqui uma propriedade matemática aqui ao lado. Propriedade matemática, operação. Deixa eu só ver aqui quais são os procedimentos que eu tenho. Quero aqui, eu colocar um somatório dessas áreas aqui, dos valores que eu tenho aqui. Tá vendo? Eu não quero que ele aplique desta forma, tá? Eu não quero, então, que ele faça isso. Eu quero que ele, então, separe para mim os valores que eu tenho aqui descrito por um parâmetro de nível. Então, vou ter que separar aqui mesmo. Deixa eu só verificar aqui quais são os valores. Eu posso fazer... Quais são os valores iguais? E aplicar aqui. Bom, deixa eu salvar essa rotina aqui. Meu banco aqui de rotinas. Criado anteriormente, né? Adicionar área ao título do pavimento de 2. Vou abrir a rotina que eu desenvolvi aqui porque eu esqueci. Bom, tá. Aqui eu fiz uma separação, esqueci que tinha que ter colocado com valor aqui, ó. A gente faz uma separação e coloca com uma amarração maior, né? Para eu poder fazer essa separação e multiplicar aqui na frente pelos valores. Foi isso que eu fiz. E aí acrescenta lá no valor. Então já estava terminando mesmo. É porque o vídeo já está ficando grande. Eu estou ficando um pouco confuso já, né? É o transtorno atacando. Bom, olha só. Aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma igualdade, onde eu tenho aqui dois valores, né? Então vou verificar desta mesma lista os dois valores, ó. True, true, true. Então ele está verificando aqui os três itens, só que o que eu vou fazer? Eu vou amarrar, de uma certa forma, que eu encontre esse valor, esse outro valor, e cada um desses valores vai gerar uma matriz aonde eu vou buscar se cada um corresponde, né, a ele mesmo. Então aqui eu já vou fazer uma amarração transversal, onde ele vai verificar ali, ó, os valores aqui é igual, o térreo aqui, por exemplo, ó, é o mesmo valor, térreo, térreo. Aí ele vai verificar para esse segundo térreo se esse valor é igual e se esse valor é igual. Então ele verificou aqui true e true. True. Superior, se aqui tem superior, superior, ó, false, false, true. Então ele verificou aqui para mim, né? Eu vou fazer aqui uma amarração aqui então dos valores aqui, ó, esse list
aqui e vai verificar. Opa, deu um erro. Por quê? Porque essa lista aqui, ó, ele tem uma camada a mais aqui. Então, tem que colocar aqui como L2, né? Verificação de L2, onde eu vou ter aqui, ó, a área, valores da área, né? Daqui não é o valor, né? Daqui é a família. In significa que ele encontrou os valores aqui. E out é o valor de saída, né? Entrada e saída. Então, quando ele não encontra, ele coloca ali um valor, tá? E então, a partir desses valores, eu quero encontrar para poder somar os valores quando eles estiverem na mesma categoria. Então, aqui eu vou ter um bloco separado, onde vai estar descrevendo aqui parte dessa área, tá? Separação ali dos níveis, né? Por nível. Depois eu vou ligar aqui, então, em Element, e a gente vai verificar aqui. Olha lá. Só que eu tenho dois valores aqui que eu não quero. Olha só, tá repetindo aqui para mim, ó. Esse e esse. Então eu quero transformar essa lista que tem aqui em único, tá? Para não ter valores repetidos. Então, unique, a gente digita aqui item. Pega o item que tem aqui e transforma ele em único. Olha lá. Área, separou em duas listas para mim. Era isso aqui que eu devia fazer, né? Eu queria duas listas com valores de térreo e valores para pavimento superior. Então, basicamente, eu estou ensinando para ele encontrar isso. Aí sim eu aplico aqui e vamos ter os valores aqui que eu quero somar com os valores que eu quero somar. Então, ele vai fazer aqui duas listas para mim, né? Olha lá, ó. O somatório da primeira lista que eu tenho aqui com o somatório da segunda lista. Então, veja bem, se eu tiver lá no pavimento superior, então isso daqui vai ser um novo bloco, onde vai ser o somatório das áreas. Então, se eu tiver aqui no nível superior, eu tiver uma nova área, escrevendo aqui, ó, limite de área, vou colocar aqui uma área aqui, ó. Independente se ela for, né, independente do tamanho, do tipo que ela for, vou fazer um círculo aqui. E aí eu colocar uma área para ela aqui, ó, já descrevendo esta área que eu tenho aqui, 36, 32 com 72. Olha lá, ó. O que vai acontecer com a minha rotina? Ele vai somar aqui para mim, ó. Olha lá. Ele pega as duas áreas, já está automático, já está automatizada, né? Porque eu estou rodando no automático aqui, tá? Então, já pegou para mim as duas áreas e fez para mim o somatório. Olha que interessante, né? Era justamente isso que eu queria, certo? Então, agora a gente tem, ao invés de aplicar os valores aqui, eu vou aplicar o valor no parâmetro. Então, o parâmetro de saída está pronto. O que eu quero, então, preencher é o valor de 139,69 no valor da minha área. Onde que está a minha área? Tá aqui dentro, ó. Aqui dentro, né? Aqui, ó. Onde está 500, eu vou substituir pela área calculada, que está a área construída, e a área construída superior. Eu quero aplicar aqui na área construída superior. Então, vou mudar esses dois parâmetros aqui de forma automatizada. Olha lá, tem uma rotina aqui criada, né? Venho aqui, vou descongelar. Deixa eu só colocar manual para não aplicar de uma vez, né? O certo é trabalhar assim, mas como eu estava querendo visualizar os valores aqui, eu só tiro quando estou executando aqui algo que vai pesar um pouco, né? Vai aplicar, fazer aplicações. Então vou descongelar aqui, vou salvar novamente a rotina, porque normalmente pode ser que trave, né? E agora executa. Tá. Já foi, né? Olha lá, 139,70 para térreo e os valores superior 108. Então, o que que acontece então se eu acrescentar novos valores, né? Se eu fizer um cálculo de área, ele já vai aplicar esses valores na construção do nível. Então, isso daqui eu não precisaria estar trabalhando aqui dentro, tá? Depois que a gente faz isso aqui, a gente só roda pelo Dynamo Play, a gente já consegue dar um play na rotina e a gente vai estar aplicando os valores, né? E a gente faz a aplicação dos valores desta rotina. É uma rotina
assim, relativamente simples. É lógico que a gente precisa entender o que cada nó faz, né? Eu não tiro do nada e aplico aqui, né? Então a gente tem que ter uma base primeiro de o que cada nó faz para compreender, né? Ter uma compreensão de como funciona a rotina e tal. É, porque é uma programação que facilita muito os dia a dia de trabalho, né? Veja só, também você pode, depois que construiu esse formato aqui, que fique mais fácil de entender, né? Você poderia estar trabalhando dessa forma também, ó. Eu posso selecionar aqui tudo e transformar em COD, nó para COD. Olha lá, toda essa programação virou aqui o texto de programação que a gente desenvolve, tá? Então, dessa forma aqui fica um pouco mais difícil de entender, tá? Para quem não conhece, da onde ele busca, né? Onde que ele está buscando aqui cada valor, tá? Mas é uma forma de programar, né? Que vai, por exemplo, se você tiver aí outras aplicações, pode ser que desta forma fique melhor representada. Eu particularmente gosto de trabalhar isso e ainda acrescento aqui alguns nós, algumas cores aqui, para poder entender como que a minha rotina ela está funcionando, né? Quais são os valores onde eu tenho que aplicar, onde ele faz seleções e onde ele aplica na minha rotina. Então, basicamente é assim que a gente monta, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui ela rodando, deixa eu salvar, né? Rodar aqui no automático. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar aqui uma tabela. Tá rodando no automático, estou deixando aqui na minha outra tela, tá? Vou gerar aqui uma tabela. Entro aqui em nova. Família não, peraí. Tabelas aqui, ó. Vou criar uma nova tabela. Nova tabela. Quantidade. Vou buscar as áreas que eu tenho aqui, ó, construída. E o que que eu quero? Eu quero parâmetro de nível. E vou pegar um nome aqui também. Nível e área. Pode ser nível e área só. Busco aqui para o outro lado. Aqui em classificar, eu vou classificar por nível. Vou deixar um cabeçalho para ele. Vou tirar. Vou deixar otimizar também. Vou tirar isso aqui também. Calcular os totais. Quero que calcule os totais aqui. Beleza. Ok. Gerou para mim a tabela. Deixa eu ver como é que está a visualização dessa tabela. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Bom, agora sim a gente tem aqui os valores, né? Que estão descritos aqui. Então, deixa eu fazer um somatório. Vamos fazer um somatório aqui. Total, somatório. Somar todos. E também vou ocultar o nível aqui, ó. Posso ocultar o nível, só que eu vou deixar um cabeçalho. A tabela vai ficar aqui com os valores, ó. O valor total aqui está dando 248, que é a soma dessas áreas que eu tenho todas aqui, né? Como eu estou trabalhando com a versão 2017, eu não consigo, rodando a bolinha do mouse, eu não consigo aumentar a tabela, tá? Então os valores estão descritos aqui e eu poderia então fazer também aqui, né? O valor por aqui, ó. Posso acrescentar um rodapé dele aqui com o somatório de área para cada pavimento. Então ali, ó, tenho 139,70, 108,32 aqui no pavimento superior. Eu vou pegar essa área que eu tinha descrito aqui, essa área que eu tenho aqui descrita, tá? Então, pela tabela de área construída 2, eu posso vir aqui, ó, nessa área de 36 e vou excluir ela. Sim, ok, excluir a área. Tá dando 72 aqui no meu pavimento superior, tá certo? Então olha lá na prancha, eu tenho 72 aplicado aqui, tá? Por que que isso ocorreu? Porque eu tenho a rotina rodando execução automática. Então, ao fazer essa verificação, por que que eu não posso simplesmente, né, chegar aqui, ó, na minha, porque pode ser que ocorra para vocês aí, né? Então eu já vou alertar aí o que acontece. Olha só.
Se eu abrir aqui minha área superior e deletar essa área que eu tenho aqui, peraí. Essa área que eu tenho aqui, eu tenho que colocar um parâmetro aqui na minha rotina para que ela fique não pegando os valores nulos, né? Valores menor que zero, valores nulos. Por quê? Quando a gente deleta aqui, essa área por aqui, essa área ela não foi removida da, da execução ali das áreas mesmo. Quando você for olhar aqui na tabela de área, continua tendo aqui uma área. Só que esta área, ela só não está localizada. Mas temos a área aqui, então por isso que temos que excluir aqui, ó. Exclui ela, a área que não está locada, e a rotina passa a funcionar novamente, tá? Área 2. Olha lá, ó. A gente tem aqui os valores que não foram computados, tá? Se eu voltar aqui, aquela área que tem aqui não acrescentada, já passei do meu horário, né? Aqui, ó. A rotina vai dar um erro, tá? Por quê? Porque na hora de somar, fazer o somatório aqui, ele está colocando valor nulo, tá? Então, a gente precisa retirar da rotina valores nulos. Depois eu mostro como fazer isso. A gente faz utilizando um nozinho aqui de limpar, né? Limpar a lista. Organizar, modificar. Deixa eu ver se esse daqui vai funcionar. Aqui, ó. Ainda pegou o valor nulo, né? Depois eu vejo como que eu faço aqui para retirar esses valores menor que zero. Bom, espero que você tenha gostado e tenha curtido aí mais um vídeo meu aqui no canal, tá? Curta, compartilhe com seus amigos. Se te ajudou de alguma forma, ajude aí o canal a crescer, né? Para a gente poder estar aí trazendo mais novidades aqui para o canal, trazendo mais vídeos e conteúdo true para vocês, tá joia? Deixa aí nos comentários se você quer ver mais rotinas sendo construídas aqui no canal. E até um próximo vídeo. Até mais!